Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast do Ateliê. Eu sou a Eloisa. Eu sou o Fernando. E é um prazer estar aqui convosco novamente, agora sim no novo set que vocês viram, quem nos acompanha pelo Instagram, a montar. Portanto, tcharam! Está aqui. Hoje vamos falar sobre a funerária de startups, as mudanças no Google Chrome, em termos de privacidade, e também mudanças nos marketplaces, como a Amazon e a Zalando. Fiquem por aí. Pois é, muita coisa aconteceu desde a última vez em que estivemos aqui no nosso podcast do Ateliê, Fernando, não é verdade? É verdade. E hoje trouxeste-nos aqui algumas notícias. Queres contar? A primeira notícia é uma ideia de startup muito interessante, muito inovadora também, porque há muito tempo que não existe inovação neste espaço, e é uma empresa chamada Simple Closure, que aquilo que está a propor é facilitar o fecho das empresas. What? Yeah. Ok, conta. Queres saber tudo? Ok, pronto. Basicamente esta empresa levantou 1,5 milhões de dólares em menos de 24 horas. Ok? E porquê? Porque está a propor-se ajudar empresas a fechar mais rapidamente e com menos custos. Para quem não sabe, é fácil começar uma startup, mas fechar uma startup não é assim tão fácil. Okay? Criar uma empresa é fácil, fechar uma empresa não é assim tão fácil. E estatisticamente, pelo menos nos Estados Unidos, 93% das empresas que levantam investimento acabam por fechar. Ixi. Ok? Portanto, muito. O mercado existe. Ok, para esta startup, que é tipo uma funerária de startups. É tipo What? isso. Okay. E em termos de números absolutos, estima-se que entre 700 mil e 1 milhão de empresas feche todos os anos nos Estados Unidos. Isso é muita empresa. São muitas empresas, ok? Portanto, o que é que acontece agora quando uma empresa tem de fechar? Tem de contratar advogados, tem de contratar contabilistas, auditores, tudo, para garantir que o processo fica mesmo finalizado, ou seja, que são terminados os relacionamentos com os clientes, com os fornecedores, tudo de uma forma como deve ser, não é como acontece às vezes em que as empresas simplesmente desaparecem e as pessoas ficam a arder. Portanto, a ideia é fechar tudo como deve ser, e esse processo é um processo demorado, é um processo muito burocrático, muito manual e muito caro. Nos Estados Unidos pode chegar a demorar cerca de 1 ano para fechar uma empresa e custar cerca de 75 mil dólares. Portanto, o que eles estão a propor é reduzir o tempo, tornar também mais fácil para as pessoas que estão a tratar do fecho da empresa e diminuir o custo. Pronto. Faz sentido. E há aqui uma coisa muito interessante, que é, muitas vezes as startups vão à procura de investimento e os investidores não entendem qual é o problema que a startup está a resolver, porque não é um problema que eles sintam na vida deles. Mas neste caso, o cliente são os investidodores. Pois. Por isso é que eles tiveram tanta facilidade em levantar fundos. dinheiro assim em 24 horas, sem pitch deck. Foi uma coisa assim. Está uma coisa muito engraçada. Muito Uau, engraçada. Isso é espetacular. E como é que eles se propõem a resolver este problema? Com fintech, portanto, tecnologia ligada à área financeira, legal tech, portanto, tecnologia ligada à área legal, ou seja, toda a parte de os advogados e essa parte toda isso, legal, e depois inteligência artificial para redigir os contratos e os documentos. Ok. Vamos ver como é que corre. Mas a ideia é boa. Claro que ninguém gosta muito de lidar com o fim das empresas, mas alguém tem de fazer o trabalho, assim um bocado como as funerárias também têm de fazer o trabalho que as pessoas, regra geral, não têm muito interesse em fazer. Exatamente. Mas é muito interessante, então levantares dinheiro sem pitch, sem nada disso, e conseguires logo em 24 horas um valor tão elevado, é porque realmente é uma dor real e muito aguda no mercado. Sim, eu acho que o ponto principal aqui é quem está a investir é cliente. É o público-alvo, é o cliente tipo desta solução, são as próprias pessoas que estão a investir. Porque normalmente tu precisas de terminar a empresa com toda esta burocracia quando existem investidores. Pois. Quando não existem, acredito eu que o processo seja relativamente mais simples. Certo que sim, certo que sim. Muito bem, muito bem. Começar logo assim com uma notícia de uma forma inovadora de fechar as empresas e de levantar dinheiro sem pitch, isso é muito bom.
Provavelmente esta empresa não vai fechar tão cedo. Vamos ver. Eu espero que sim, espero que não feche e que ajude muitas empresas, porque realmente esta coisa de criar uma startup não é um jogo certo. Nós estamos sempre a inovar, temos que estar sempre à procura e a ouvir o mercado, e quando as empresas falham nessa parte, pronto, por muito dinheiro que tenham recebido de investimento, é muito difícil que consigam vingar no mercado. Sim, e se formos a pensar isto do ponto de vista dos founders, normalmente quando um founder tem de fechar uma empresa, ele não vai desistir de empreender, ele vai criar outra empresa. E o facto deste processo demorar 1 ano é como se atrasasse em 1 ano a vida daquele founder que está a tentar seguir em frente com a sua vida depois de uma ideia falhada. Pois, exatamente. Portanto, eu acho que pode mesmo ser muito útil ter uma solução destas. Será que há uma empresa dessas em Portugal? Não acredito. Mas também não sei se as empresas em Portugal têm assim tantas coisas a fechar, não é? Não sei, tínhamos de ver os números. Exatamente. Mas é uma ideia. Ideias há muitas, não é? Mas pronto. Ok, muito bem. Olha, a notícia que eu trago hoje é sobre a Amazon. E eu passo aqui a ler. A Amazon quer impor uma nova taxa aos vendedores que não utilizem o serviço Fulfillment by Amazon. A notícia foi avançada pelos meios de comunicação social norte-americanos, Bloomberg e CNBC, que conseguiram analisar a documentação que indica que a empresa fundada por Jeff Bezos vai começar a cobrar aos comerciantes que expedem eles próprios os produtos. What? No dia 1 de outubro entrará em vigor a nova taxa para os membros do programa Seller Fulfilled Prime da Amazon, que terão de pagar 2% por cada produto vendido. 2% extra, não é? Porque acho que eles já pagavam antes. Olha... Não tenho a certeza. Pois, eu não tenho a certeza, mas a verdade é que basicamente a Amazon vai receber mais por cada produto que a pessoa que quer enviar ao seu cliente quer enviar diretamente e não pelos serviços da Amazon. Eu acho que existe aqui há uma forma de nós vermos o lado da Amazon que é... A Amazon tem uma reputação a defender em termos de entregarem as coisas rapidamente e as coisas chegarem bem e chegarem, não é? Sim, como aconteceu, por exemplo, com estes braços que nós comprámos na Amazon. Exato. Aliás, estes microfones também foram comprados na Amazon há muito tempo atrás. Os braços foram comprados também lá mais recentemente, mas eles têm uma reputação a manter. Quando tu deixas a cargo do vendedor o envio, tu estás a perder o controle. E então... no fundo eles estão a cobrar para permitir que os vendedores vendam as coisas lá sem a Amazon ter o controle, não é? Ou seja, eles só têm o controle antes da venda acontecer. Depois da venda acontecer está tudo do lado do vendedor. E em termos de experiência pós-venda também não sei como é que isso funciona, porque nós compramos sempre coisas diretamente à Amazon. E eu acho que, regra geral, as pessoas quando vão aos marketplaces procuram mesmo a marca. Imagina, por exemplo, vou à Vorten e eu quero comprar coisas na Vorten. Sim, mesmo que não seja a Vorten a vender, eu quero que pelo menos seja enviado pela Vorten, não é? Exatamente. Porque eu não conheço a outra empresa que está lá a vender, não sei se aquilo vai chegar, se vai chegar bem, se vai chegar rápido. Existe depois uma série de questões com os marketplaces, não é? Que é, no fundo, a marca que tem o marketplace é que se está a responsabilizar quando eles dizem que eles é que vão enviar. Ok. Isto do ponto de vista da Amazon. Então, mas e do ponto de vista da pessoa que está a vender os produtos? Não é muito bom, não é? Porque eu penso assim, ok, eu vou ter o trabalho de fazer o fulfillment e ainda vou ter de pagar mais 2%? Pois. Não sei. Eu acho que... Mas as pessoas têm sempre uma alternativa, não é? Claro que têm sempre uma alternativa. E aí é que entra um bocado aquela questão. Estar no marketplace apenas será uma boa estratégia para quem quer começar um e-commerce? Se calhar para início pode ser uma boa estratégia, mas no final do dia o marketplace não é a nossa casa. A nossa casa é a nossa loja online e nesse sentido é sempre importante termos também a nossa própria loja online onde nós temos o controle sobre os custos, porque nós fazemos a gestão toda e isso acaba por dar-nos muito mais liberdade do que só, pronto, ter num marketplace que de repente vai cobrar 2% sobre os envios que eu vou fazer. É verdade. Eu estou a pensar, as pessoas podem alegar, sim, mas
se eu fizer uma loja, por exemplo, em Shopify, e Shopify decidir aumentar as taxas, eu também vou ser afetado. A diferença é, todo o investimento que tu fizeste em gerar tráfego para a tua loja, tu mantens porque as pessoas vão ao teu domínio e tu consegues sair do Shopify e ir para outra plataforma. Tu não consegues propriamente sair do marketplace da Amazon e continuar a ter o fluxo. Aquele fluxo de pessoas a entrar na loja. Sim, completamente. Pronto, são prós e contras. Eu acho que uma não invalida a outra. Acho que talvez, para início, muito bem, estou num marketplace, mas a longo prazo convém ter mesmo o meu próprio domínio, ter mesmo a minha marca, estar a trabalhar na minha marca, nas redes sociais e tudo mais, mas ter a minha própria loja, a minha própria casa e não estar dependente das regras dos marketplaces que podem mudar muito rapidamente e depois, imagina, se parte do teu negócio, ou se a maior parte vem da Amazon, tu acabas por ficar um bocado refém, porque se não estiveste a construir bem o teu outro lado da marca, não é? A tua própria loja, depois estas coisas podem ter um grande impacto e podem, não digo que 2% faça uma grande diferença, mas também depende daquilo que tu estás a vender. Depende da tua margem. Depende completamente da tua margem. Portanto, se tu não tiveres uma margem muito elevada, se calhar ter os dois canais acaba por ser uma melhor opção. Claro, podes sempre subir o preço. Mas se calhar depois a tua concorrência consegue entregar um produto muito semelhante a um preço mais baixo porque não tem de pagar os 2%. Pois. Não sei, acho que existe aqui sempre um trade-off, não é? É um bocado como nós agora estamos a voltar do período de férias de verão, não é? Férias. Sim. Estamos a voltar do período de férias de verão e, por exemplo, no Booking, que é uma plataforma que é muito usada, e existem outras, Airbnb, etc., tu consegues ir e fazer a compra. É um bocado como a Amazon, não é? Tens lá tudo. Mas, curiosamente, pelo menos nós acho que costumamos fazer isso, se nós encontrarmos uma propriedade que nós gostamos, nós normalmente vamos procurar para ver se existe mesmo um site da propriedade em que nós possamos fazer diretamente com eles. Porque às vezes a experiência é melhor, simplesmente. Pois. E às vezes é também por uma questão de ter a certeza de que aquilo é legítimo e que existe efetivamente e que não são umas fotos colocadas lá. Não sei como é que o Booking funciona, se eles vão fazer esse tipo de revisão, mas quando eu vejo que alguma loja ou alguma loja, quando eu vejo que algum sítio, algum alojamento tem o seu próprio website, ganho logo outra confiança naquele alojamento, portanto. É uma questão a ver e para quem está a pensar se deve ir ou se não deve ir, é uma faca de dois gumes. Consegues ter, sim, o fluxo, mas também estás dependente daquilo que são as decisões de negócio da própria plataforma. Exatamente. Mas, marketplaces à parte, qual é que é a próxima notícia? A próxima notícia é muito interessante. Estou com medo. Eu já estou a ver aqui, Google. A próxima notícia é sobre a Privacy Sandbox. Quem usa o Google Chrome provavelmente já começou a receber um pop-up quando entra, em que aparece assim vários retângulos com cores diferentes e ele diz que a privacidade a partir de agora vai ser melhorada. E isso basicamente é um pop-up sobre uma nova funcionalidade chamada Privacy Sandbox, que é uma tecnologia que vem substituir os cookies publicitários, portanto aqueles cookies que andam a seguir-nos pela internet e que já são bloqueados em alguns browsers, como o caso do Brave, o Safari, o Firefox já estão a bloquear. O Chrome não, porque o negócio deles é vender publicidade na internet, mas eles ainda não estão a fazer isso e então lançaram esta alternativa para permitir o quê? Que os anunciantes saibam quais é que são os interesses da pessoa quando ela entra no site. Ok. Então quer dizer que eu ainda não fiz nada e ele já sabe os meus interesses, mas isso os cookies também já fazem. A diferença é, os cookies vão-te seguindo pela internet. Sim. Esta funcionalidade, basicamente, o histórico do teu browser é analisado, pelo que eu entendi, no próprio dispositivo, portanto não existe partilha do teu histórico diretamente, mas existe a partilha das conclusões que se podem tirar do teu histórico. Ou seja, dos teus interesses. Ok.
Vamos pensar assim. Deixamos de ter cookies, não é? Os cookies estão a começar a ser bloqueados, deixamos de ter essa funcionalidade e conseguimos continuar a ter uma experiência personalizada para os interesses das pessoas. Parece ser uma vantagem, ou seja, eu ando à procura de meias, quando eu entro numa loja de roupa, a homepage pode mostrar-me as meias em vez de mostrar os casacos, porque eu não quero casacos, quero meias. E vice-versa. Mas existe uma desvantagem, que é o histórico está constantemente a ser monitorizado, que levanta aqui questões de privacidade. Pois, novamente. E ainda não é muito claro qual é que é o nível, de que forma é que eu consigo impedir sites de ter acesso meu histórico e aos meus interesses. Pois. Ou seja, qualquer site em que eu entro, se eu tiver esta funcionalidade ativa, consegue saber os meus interesses e consegue começar a monitorizar, por assim dizer, os interesses. E de certa forma é o teu trabalho facilitado, não é? Eu pego no IP, esta pessoa está em Cascais. Gosta de paddle e de meias. Pronto. Depois eu descubro, começo a tirar conclusões relativamente à geografia das pessoas, às pessoas que visitam o meu site, não só em termos de geografia, mas em termos de interesses. E o utilizador não permitiu. Mas a API está lá. Eu acho que o RGPD... Tu não sabes quem é a pessoa, lembra-te disso. É anonimizado. É anónimo. É apenas o IP da pessoa. Mas o IP não... A não ser que tu faças login, aí eu já sei. Eu tenho acesso aos teus interesses e tenho acesso à tua informação. Antes de fazer o login? Não, depois de fazer o login. Então quer dizer, se eu for um visitante de uma loja, eu vou ser... todos os meus interesses são anónimos, certo? A partir do momento em que eu crio uma conta e faço uma compra, ou mesmo que não faça, ele sabe que, ok, isto está ligado à Eloisa. Sim, ou seja, eu consigo relacionar. Eu acho que o RGPD vai sofrer aqui um... cheira-me que o RGPD vai sofrer aqui alguma alteração para, conseguir também abarcar esta situação, porque quer dizer, toda a lógica das cookies e do consentimento era tu não conseguires ligar à pessoa, à identidade da pessoa, O perigo disto é que, efetivamente, se eu tiver a funcionalidade ativa, não sei se existe propriamente uma forma de saber, ou seja, é possível eu recolher essa informação sobre ti, ligá-la a ti e tu nunca saberes. Ok. E esse é que é o perigo. E existe outro perigo, Qual que é, apesar da maior parte da internet correr no Chromium, não é? Sim, que é da Google que também. É da Google, que é o projeto open source, o Brave corre no Chromium, o novo Edge que as pessoas gostam tanto também corre no Chromium, não é da Microsoft, 100%, ok? Portanto, só os browsers que correm no Chromium é que vão ter acesso a esta funcionalidade. Ok, então todos os outros estão em desvantagem, é isso? Exato, ou seja, qual é que é a preocupação do W3C, que é o consórcio da web? É que isto comece a criar experiências diferentes em browsers diferentes e, por exemplo, o Safari e o Firefox, que têm os seus próprios motores, vejam a experiência do utilizador a ser degradada. Pronto. Portanto, esta é a preocupação deles agora, é garantir que nós continuamos com uma internet neutra, digamos assim, em que eu posso escolher qual é o browser que eu quero utilizar e tenho acesso à mesma experiência. Pois, porque essa informação iria ter implicações na experiência. Se uns têm acesso, outros não têm, significa que eu no mesmo site, no Chrome, vejo umas coisas e no Safari via outras. Sim, porque imagina, há uma loja online que vende roupa, tu tens interesse em meias. Eu consigo, no Chrome, saber que tu tens interesse em meias se a funcionalidade estiver ativa e mostro-te as meias. Mas se eu não souber isso... Se fores um Safari desta vida, vais mostrar o normal, não é? Exato, se tu abrires o meu site no Safari, o que tu vais ver é o que eu quiser mostrar a toda a gente e não é específico para ti. Pois. Tenso. Não sei. Acho que existe sempre aqui um trade-off entre a nossa privacidade e a personalização da experiência, não é? Sim, porque personalização, se fores a ver a etimologia persona, está ligada à pessoa. Exato. Se tu não tens a ligação entre os dados da pessoa e a experiência que tu estás a querer criar, não é propriamente personalizado. Não sei, diga-me se eu estou errado ou não, mas parece-me que
Isto veio aqui dificultar um bocado e acho que ainda assim a lei vai ter de ser revista, porque esta jogada da Google, pronto. Eu acho que esta funcionalidade provavelmente ainda vai ter de ser revista do ponto de vista legal, para pelo menos permitir, por exemplo, quando tu entras num site, para o site ter acesso à tua geolocalização, tu tens que permitir. Exato. Caso contrário, o máximo que eles têm acesso é a localização do teu IP, que pode não ser tão accurate. Provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai começar a entrar nos sites e vai ser, permite acesso a isto, permite, e acesso àquilo também, e a outra coisa também. E vamos começar a ter quase que ter um formulário, não é? Um formulário de entrada de cada vez que entramos num site novo, quando ele quiser ter acesso a estas funcionalidades. Se for um site que tu visitas frequentemente. Já acontece um bocado com a lei como está, mas realmente isto ainda explorar mais coisas é capaz de ficar um bocado... Eu acho que a diferença é, a lei como está agora, cada pessoa que cria um site tem de ter o cuidado de não recolher a informação que o utilizador não dá autorização. Porque existem sites que tu vais lá, dizes só os essenciais e eles metem-te os cookies todos na mesma. Aliás, tu ainda não deste permissão, eles já te instalou os cookies. Tenso. E isso não pode ser. Claro. Mas o que isto vai fazer é passar para o browser essa responsabilidade. Pois. Mas também, não sei. O futuro vai ser muito interessante. Pois, estou muito curiosa para ver como é que isso tudo vai resultar e vamos ver também qual é que é o impacto que vai ter, por exemplo, no nosso negócio e na nossa solução que estamos a criar, não é? Pois é, e agora voltando um bocado aos marketplaces. Desta feita eu trago mais uma notícia, mas desta vez não é sobre a Amazon, é sobre a Zalando. O que é que acontece? O marketplace Zalando removeu análises de produtos da sua plataforma. Em vez de publicar uma avaliação sobre um produto, os clientes agora respondem a uma pesquisa sobre as informações do produto apresentadas na página. A gente sabe, e já tínhamos abordado isto também aqui no podcast, que as reviews são extremamente importantes. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas não conseguem propriamente validar as reviews que estão nos marketplaces e mesmo na Google, por exemplo, e nesse sentido a Zalando achou que o melhor era mesmo remover e apenas deixar esta pesquisa que a pessoa acaba por responder sobre um produto. De acordo com um estudo de uma pesquisa do ano passado, 55% dos alemães baseiam as decisões de compra online em avaliações. Isto na Alemanha, acredito que em Portugal não seja muito diferente. Eu, por exemplo, costumo sempre ir ver as avaliações. E pronto, esta foi a forma que a Zalando encontrou de lutar contra as avaliações falsas. O que é que fake news. As fake news, as fake reviews, que também já tínhamos falado principalmente com a AI, é tão fácil gerar conteúdo, portanto... O que é que tens a dizer sobre isso? Achas que boa jogada? É assim, eu compreendo o ponto de vista deles, porque pior do que não haver reviews é ter reviews falsas, que podem ou levar a pessoa a comprar uma coisa achando que é melhor do que aquilo que é, ou fazendo com que a pessoa não compre uma coisa que afinal até era boa. O que é que me parece? Não é se calhar por aí que nós devemos ir, ou seja, no fundo eu sinto que nós ao tirarmos o poder das pessoas darem reviews, estamos a voltar um bocado à ditadura em que estamos a fazer o controlo. Faz a curadoria, né, daquilo que está a aparecer. Isto tu podes ver, isto não já não podes, porque não tens capacidade para raciocinar sobre isto e tomar uma decisão informada. E eu acho que é uma jogada perigosa. Acho que é uma jogada perigosa. Eu acho que é uma jogada perigosa e eu acho também que existem maneiras de verificar, de validar as avaliações. Portanto, se a pessoa fez a compra daquele produto, em princípio, ela vai dar uma review honesta ou pelo menos o mais verdadeira e válida do que outra pessoa que se calhar passou ali e por alguma razão decidiu fazer uma review e não sabemos se comprou ou não. Acho que podemos usar a estratégia que acho que a Amazon usa, em que tu tens, quando a pessoa comprou, está dito que foi comprado e quando não comprou, pronto, vale o que vale. Mas remover acho que é extremo. Sim, e eles até acho que dizem quando é que a pessoa comprou. Ou seja, pode haver um produto que teve alguma diferença no processo de produção
e numa determinada altura não era muito bom e depois passou a ser melhor. Ou vice-versa. E as reviews depois vão refletindo isso. Eu pensei foi outra coisa, que é mesmo que tu tenhas reviews verificadas, o que é que tu fazes quando uma pessoa compra o produto, faz a review e depois devolve o produto? Porque no fundo, ou seja, é mais difícil se for através da verificação, mas se a única forma de tu dares review for comprando o produto, tu podes comprar, dar a review e depois devolver. O dinheiro é-te devolvido, não tens custo nenhum, por assim dizer. Pois, porque normalmente fica a cargo do vendedor, não é? Exatamente. Portanto, tu consegues na mesma influenciar as reviews. Se calhar temos de começar a ter uma de produto comprado a X, devolvido a Y. Será? Ou ter uma indicação de que a pessoa devolveu o produto, porque imagina, se tu tiveres uma pessoa que está constantemente a comprar e a devolver produtos, será que vais confiar nas reviews que a pessoa dá? Não, mas como é que tu, enquanto utilizador, esquece que és o dono da loja, enquanto utilizador, tu vês a review daquela pessoa, em princípio, ela não há de ter comprado todos os produtos da mesma loja e devolvido, estás a perceber? Sim, não sei. Eu acho que quando a gente quer enganar, há sempre uma forma. Há sempre maneira, não é? sim, É uma infelizmente coisa é o que é. impressionante. Mas, não sei, eu acho que no final do dia, nós enquanto consumidores, se calhar devemos ver as reviews também, mas tentar não ficar apenas com as reviews daquela loja, se calhar ver outra loja que venda produtos semelhantes, claro, se for uma loja que vende um produto específico e mais ninguém vende, não tens como fazê-lo, mas pode ser sempre ir às redes sociais, por exemplo o TikTok, normalmente a malta, né, ela spill the tea no TikTok, se alguma coisa não for boa, eles dizem e são super vocais e honestos nesse sentido. Como aconteceu recentemente com o Oura Ring, não é? Pois é, aquele vídeo do Jason Derulo, que ele praticamente ia ficando sem dedo e depois imensa gente falou sobre o Oura Ring, que já tinham tido esse mesmo problema e isso fez com que tu não quisesses comprar um Oura Ring. Portanto, sim, temos que ter reviews na nossa loja online. Não acho que seja uma boa ideia a remover as reviews, mas acho que temos que trabalhar também a marca noutras plataformas, como por exemplo o TikTok, em que é uma plataforma em que as pessoas trocam muito rapidamente o seu feedback sobre um determinado produto, inclusive pessoas como o Jason Derulo e tal, sobre produtos que nós até estávamos a pensar em comprar e afinal não funcionam assim tão bem. Não. Se calhar não vai. Desinchados é capaz de não ser uma coisa fixe. Exatamente. É mesmo perigoso. Eu por acaso quando vi o vídeo fiquei, oh meu Deus, ele vai ficar sem dedo. Mas lá conseguiram partir o anel. É complicado. Yeah. Mas é importante ter reviews. No meu ponto de vista, não se tira. Sim, eu também acho que não é uma coisa não negociável. Concordo. Mas pronto, e acho não, tenho a certeza, por hoje chegámos ao fim das nossas notícias, mas temos aqui, pela primeira vez, perguntas do público. E eu vou aqui ler a pergunta, depois quero ouvir a tua resposta e vou dar depois também os meus 2 cêntimos. E a pergunta é a seguinte: que tipo de plataforma e-commerce aconselham a pequenas marcas ou a marcas que estão a começar? The Good Store! Isto é Good Store! Sim, claro, vou sempre aconselhar a The Good Store, mas eu acho que também temos de pensar aqui que a Good Store que nós temos agora no mercado não é uma Good Store acessível a toda a gente. Certo. Principalmente não é acessível às marcas que estão a começar, a não ser que já tenham bolsos muito fundos de outras aventuras passadas. Exatamente, mas estamos a trabalhar, é verdade, numa solução em que isso já não é verdade, em que já dá para quem quer começar. Ainda assim, pode não ser a melhor solução para toda a gente. Exatamente. Portanto, eu acho que a primeira coisa é tentar perceber o que é que eu estou a vender, qual é o tipo de produto ou de serviço, se é físico, se é digital que eu estou a querer vender, qual é que é o mercado para onde eu quero vender. Quem é a minha persona, não é? Quem é a minha persona e qual é que é a experiência que essa persona está à espera de ter. Não só no site, mas a experiência depois também conta muito. Totalmente, sim. Portanto, é se calhar tentar perceber, sou eu é que quero enviar as coisas? Ou eu prefiro enviar as coisas para alguém e essa pessoa, cada vez que há uma venda, envia e eu não tenho que me chatear. Só tenho que
tratar de marketing, só tenho que criar o produto e depois a parte de enviar está do outro lado. Existe muita coisa a pensar, não é? E não é só uma questão de qual é que é a plataforma, porque no fundo uma plataforma não vai fazer a diferença. Aquilo que acontece é que se eu estou a começar, a coisa mais importante que eu tenho de fazer Conhecer o meu é mercado. conhecer o meu mercado, E o meu trabalhar produto. no meu produto e ter exposição. Se o meu produto não tiver exposição, não interessa qual é a plataforma que eu uso, eu não vou conseguir vender. Exatamente. Portanto, eu acho que é se calhar pensar primeiro nestes pontos e depois ver, de acordo com a minha necessidade, qual é que é a plataforma que vai mais de encontro. Se eu quiser ser eu a fazer, existem umas plataformas que são melhores. Talvez Shopify, a nova versão da Good Store, etc. Se eu preferir trabalhar com uma agência digital, a agência depois já há de ter plataformas com as quais trabalha. Se eu quiser muito trabalhar com uma agência, essa agência pode só trabalhar com uma ou duas soluções e não ter disponível todo o leque e se calhar não vai ter a plataforma que eu quero. Exatamente. Mas se calhar vai-me oferecer um conjunto de soluções que para mim faz mais sentido numa fase inicial. Portanto, depende muito de o quão envolvida a pessoa quer estar e de qual é que é a necessidade que ela tem efetivamente. Sim, mas eu compreendo esta pergunta como, imagina, eu tenho um trabalho das 9 às 5, trabalho para uma empresa e quero começar a vender coisas online. Eu não vou atrás de uma agência porque provavelmente não tenho dinheiro para isso. Portanto, se calhar uma boa forma de testar redes sociais. Eu começava pelas redes sociais. Eu não metia a criar logo a loja online, a não ser que eu já tenha provas, porque os meus amigos viram que eu usava nas redes sociais e onde é que arranjaste isso e não sei o quê. Se eu não tiver provas de que a pessoa realmente vai querer aquilo, eu não criava ainda a minha loja online. Exatamente. Okay? Portanto, ia testando nas redes sociais, ia vendo se as pessoas tinham interesse ou não em comprar aquilo, ia falando com os meus amigos, dizia para eles referenciarem as minhas coisas e chamarem outras pessoas a comprar, e a partir do momento em que eu tenho atração, aí sim procuro uma plataforma. E depois depende muito. O que é que eu estou a vender? É um serviço? Se for um serviço de quê? Por exemplo, se eu for uma cabeleireira, se calhar faz sentido estar na Sheer.me. É um marketplace também. Se eu for, não sei, esteticista também, mas estava a pensar, sou um freelancer canalizador ou um canalizador, etc, se calhar vou estar nas Ask ou no Oscar. Portanto, para começar, no meu ponto de vista, marketplaces acaba por ser o sítio mais fácil e menos oneroso para entrar no e-commerce. Se eu estiver a vender uma coisa muito específica que eu é que criei e tudo mais, posso ir para o Etsy, ou então posso criar o meu próprio Shopify e no futuro a minha própria Good Store e vender lá os meus produtos físicos. Se for o meu produto digital, temos a Gumroad, também vamos ter a Good Store a fazer a venda de produtos digitais e inclusive é de serviços. Isto depois da pessoa já ter validado tanto nas redes sociais como provavelmente no marketplace e depois ela querer ter a sua própria loja online, mas existe uma série de plataformas e realmente depende muito de negócio para negócio, depende do tipo de produto, do tipo de serviço, não há uma resposta certa para todos, mas é muito analisar por aí. E por falar em vender coisas na internet, eu quero partilhar aqui uma leitura que eu tenho estado a fazer. Eu não sei se conhecem o Alex Hormozi, mas ele lançou recentemente o segundo livro dele, que é $100 Million Leads, que fala sobre como levar a que pessoas estranhas queiram comprar aquilo que nós estamos a vender. Portanto, antes de começar, se calhar antes mesmo de entrar no e-commerce, antes da pessoa abrir a sua loja ou começar a tentar vender nas redes sociais, eu aconselho a leitura deste livro, porque ela vai conseguir perceber que existe toda uma comunicação que tem de acontecer antes da venda ser feita e nesse sentido perceber, ok, quer ir por aí ou não quer ir por aí, porque mais do que ter um bom produto, nós temos de comunicar, razão pela qual, por exemplo, nós começámos a criar este podcast, porque percebemos que não valia a pena estar apenas a criar as nossas soluções e não estar a comunicar com o mundo aquilo que nós estamos a querer acrescentar. Neste livro ele fala muito sobre isso, portanto aconselho vivamente, vocês podem adquirir acho que na Amazon. Eu tenho a versão digital, eu acho que existe também a versão física.
Existe, sim. É capaz de existir. Acho que ele vende diretamente no site da versão física, mas não tenho certeza. É possível. Portanto, temos aqui no Kindle, mas também existe para o outro, existe. O Kobo não tenho certeza. Para o Kobo certeza. não temos a certeza, pronto. Para o Kindle existe certeza, é uma questão de irem ver e não somos afiliados, simplesmente é um livro mesmo muito bom para quem quer vender online e offline, porque no final do dia nós queremos adquirir os clientes certos para a nossa solução, para o nosso produto ou o nosso serviço, tanto online como offline. Exatamente. E pronto. E se não quiserem começar por esse livro, também podem começar pelo anterior. O primeiro, sim. Que é o $100 Million Offers, em que ele fala sobre a criação da oferta. Ou seja, eu posso ter um produto que eu quero vender, mas a forma como eu apresento o produto, a oferta que eu tenho, vai determinar se é apelativo ou não para o meu cliente, se calhar às vezes mais até do que o próprio produto em si. Exatamente, é muito uma questão de como é que nós apresentamos a nossa oferta, o nosso produto e o nosso serviço. E pronto, chegamos ao final de mais um episódio, ou do primeiro episódio da nova temporada do podcast do Atelier. Estamos muito felizes de estar aqui convosco, agradecemos por terem sintonizado. Sintonizado não, mas isto já não é rádio, eu nem sei porque é que eu pensei nisso. Por terem entrado no Spotify e nas outras plataformas de streaming para ouvir o nosso novo episódio. E sim, vais dizer, pela primeira vez, em videocast. Em videocast, sim, estamos aqui no YouTube. Hello! Hey. E então, muito obrigada por estarem desse lado. Obrigada também por terem aguardado estas semanas todas. Nós já tínhamos saudades vossas também, malta. Porque é muito bom estar aqui e partilhar este conhecimento convosco. Então, encontramos-nos na próxima segunda-feira. Até lá. Boas vendas.